Fala galera, beleza? Professor Neno. Bom, antes de a gente iniciar a nossa aula, vou pedir para você, inscreva-se no canal, dê lá a sua notificação, receba as nossas videoaulas. Toda semana uma aula muito interessante para você que vai fazer Enem, para você que vai prestar um vestibular. Então eu conto com a participação de vocês. Dê lá aquele like bem maroto, tá? Faça a sua pergunta, faça o seu comentário. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá comigo. O nosso tema hoje é formação do solo. Vamos pensar o seguinte: o solo é a camada superficial do planeta, onde nós desenvolvemos as nossas atividades, sejam elas de habitação, sejam elas econômicas. Por isso, pessoal, a formação do solo, ela tem vários fatores, várias características para se formar um solo. Entre a questão climática, a questão do tempo, a questão do material de origem, né? Então vai formar lá um solo arenoso, um solo argiloso, um solo com bastante fertilidade, tá? A questão do próprio relevo. Então, se é um relevo de planície, ele vai sofrer mais com a sedimentação. Se é um relevo de planalto, ele vai sofrer mais com a erosão, desagregação a partir dos intemperismos físico, químico e biológico, que vai ajudar a formar esse solo. Tudo bem? Bom, a gente vai começar falando, pessoal, dos horizontes do solo. Ou também pode cair para vocês como camadas do solo, perfil do solo, tá? Então a gente tem o horizonte O, né, que é basicamente composto por uma camada de humus, muita matéria orgânica. Esse horizonte seria o mais superficial, tá? O horizonte A, logo abaixo, ele vai ser também muito rico em matéria orgânica, alguns fragmentos de rocha, mas ele possui muita matéria orgânica. Geralmente é até o horizonte A, onde as raízes das plantas elas chegam, tá, para buscar esses nutrientes. O horizonte B, ele seria o que nós chamamos de horizonte intermediário, né? Ele também recebe aqui matéria orgânica, mas ele é basicamente composto por rocha não consolidada, rocha que ainda está no processo de consolidação. E abaixo a gente vai ter a rocha-mãe, basicamente só a camada de rocha consolidada, rocha-mãe ou rocha-matriz, tá? Então aqui, pessoal, a gente tem as diferentes camadas que compõem aí a formação do solo, tudo bem? Então vamos lá. Bom, qual é a ciência que estuda o solo? É a pedologia. Então a pedologia é a ciência que estuda o solo. Em grego, pedon, solo, logos, estudo, ciência que estuda o solo. Tudo bem? Vamos aqui agora, pessoal, a partir desse primeiro conhecimento, tipificar os solos, ou seja, conhecer os solos a partir dos seus mais variados tipos. Então vamos começar falando da questão da textura e da porosidade. O solo argiloso. O solo argiloso é aquele solo que nós falamos que ele retém água. Então esse solo aqui é aquele solo que vai ser composto por realmente, muita água. Tá? O solo arenoso é um solo tipicamente de regiões mais desérticas ou semidesérticas, né? Esse tipo de solo aqui, ou nas regiões mais próximas do litoral, esse tipo de solo aqui, ele é um solo que não é bom para a produção agrícola, por exemplo. É um solo pobre em nutrientes, tá? Esse solo aqui a gente caracteriza também, pessoal, de ser um solo muito favorável à infiltração da água. Como ele não consegue reter água, a água acaba infiltrando e chegando aos lençóis, aos aquíferos, por exemplo. Então esse tipo de solo aqui, ó, é um solo que a gente chama de solo mais pobre. Tudo bem? O solo também pode ser caracterizado, o tipo de solo, pela sua profundidade. Então nós caracterizamos como latossolo aquele tipo de solo mais profundo. É um tipo de solo mais profundo, tá? Então assim, nesse tipo de solo, a gente vai ter o horizonte O e o horizonte A
em maior profundidade. Então ele vai apresentar, por exemplo, uma concentração maior de matéria orgânica, por exemplo. Tá? Esse tipo de solo aqui é predominante no Brasil. Quando a gente fala do lota-solo, então é um solo profundo, é um solo com bastante matéria orgânica. Esse é um tipo de solo tipicamente de zonas tropicais, zonas onde o intemperismo químico ele é muito mais intenso. Então a ação das águas, das chuvas aqui, elas são muito intensas. Como o Brasil ele está, no caso do nosso país, localizado predominantemente na zona intertropical, esse é o tipo de solo mais extenso do Brasil, predominante no nosso país. Tudo bem? O litossolo, esse tipo de solo aqui, ele é um solo mais raso. Ele é um solo que nós chamamos de mais pedregoso. Tá? Quando a gente fala desse tipo de solo aqui, pessoal, nessa característica, então o horizonte A e o horizonte O e o horizonte A, eles vão ser bem rasinhos, com pouca profundidade. Tá? O litossolo, esse é um tipo de solo muito característico de regiões áridas e semiáridas. Vamos pensar no Brasil. Aonde que a gente encontra esse tipo de solo aqui no Brasil? Exatamente, na região do semiárido brasileiro, no Nordeste do Brasil. Tá? Então, isso é típico da região do Nordeste brasileiro, lá do sertão. Aqui é muito mais atuante o que nós chamamos de intemperismo físico, a variação da temperatura. Beleza, pessoal? Bom, o solo também ele pode ser caracterizado pela sua fertilidade. Então eu trouxe aqui para vocês 3 tipos de solo que são muito férteis, muito propícios para as atividades agrícolas. O solo de massa P, pessoal, esse aqui ó, é um solo tipicamente calcário, tá? Ele vai aparecer principalmente na onde nós chamamos de zona da mata nordestina. Essa região aqui, ó, zona da mata é característica lá do Rio Grande do Norte até o extremo sul da Bahia, no litoral do Nordeste. Esse solo aqui, ele é naturalmente calcário. Vamos pensar o seguinte, o calcário, ele garante um solo com um pH mais neutro. Então assim, se a gente trouxer para a realidade aqui do centro-oeste brasileiro, por exemplo, no centro-oeste, nós temos um solo que ele é caracterizado como um solo ácido. O que é feito aqui no centro-oeste, na região do Cerrado, para minimizar essa acidez? Um processo chamado de calagem. Então, é uma forma de você fazer uma melhoria no solo, implantando cal, para minimizar a acidez, deixar esse solo mais neutro. Na região da zona da mata, na região do litoral nordestino, esse solo já é naturalmente calcário e também com grande concentração de matéria orgânica. Tá? A terra roxa, pessoal, a terra roxa é típica da bacia do Paraná. Tá? Então, da bacia do Rio Paraná. Não sei se já ouviram falar disso aqui. A terra roxa ela vai desde a região do estado de São Paulo, Minas Gerais e São Paulo, né? Chegando pela região sul do Brasil até chegar ao Paraguai. Então essa região é uma região que a gente tem a chamada terra roxa. Importante, a terra roxa é de origem vulcânica, basáltica, o que nós chamamos da erupção vulcânica, né? A formação de rochas magmáticas extrusivas. Essa erupção vulcânica que vai solidificar no exterior, na parte superficial. Então ela vai solidificar e aí a partir dos agentes externos, ela vai se desagregar e vai sendo incorporada ali ao solo, formando o solo. Tá? Então esse tipo de solo aqui é um solo extremamente fértil de origem vulcânica basáltica. Tudo bem? O solo de Chernozem, esse é um solo aqui, ó, tipicamente encontrado no leste europeu. Principalmente ali a gente vai encontrar esse tipo de solo também na região da Ucrânia, tá? Parte da Rússia também. Esse solo aqui ele é extremamente rico em matéria orgânica, mas muito rico mesmo em matéria orgânica. Esse é um solo extremamente fértil da região do leste europeu. Tudo bem, pessoal? Então, na aula de hoje eu falei com vocês sobre formação do solo
características dos horizontes do solo e os tipos de solo mais importantes que caem nas provas de vocês. Legal? Deixa eu sair da frente aqui para vocês tirarem o print da tela. Beleza, gente? Bom, um grande abraço para vocês e bons estudos.